eu fiz essa aula aqui ela é um pouco diferente hoje, né? Para que vocês pudessem sentir um pouco do que é você definir uma estratégia através do uso de ferramentas, tá? Vocês chegaram aqui hoje, eu perguntei primeiro se vocês assistiram a aula da semana passada. Uma parte tinha assistido, outra parte não. Eu preciso que vocês assistam durante essa semana a aula da semana passada. Até porque assistir agora a aula da semana passada vai absorver muito mais o conhecimento do que eu falei na aula passada. Vai estar gravadinha lá, a aula ficou boa. Usando o ChatGPT. Então, quem não assistiu, vai lá, sem falta, tem que chegar aqui na próxima semana com aquela aula assistida. Por quê? Eu tive que fazer isso hoje para que vocês passassem a ter um pouco mais de sensibilidade para entender o assunto que eu estou dando. Tá? E eu também trouxe esse documento aqui para vocês. Na verdade, veja que tem somente na aula de hoje, vocês usaram ou estão usando, vão aprender 3 ferramentas. Ferramenta, o que é? É algum objeto, alguma coisa que eu utilizo para um determinado fim. Tá? Vocês podem fazer um planejamento da cabeça de vocês sem usar nenhuma ferramenta. Mas existem várias ferramentas. Uma vocês já estão aprendendo, que é a análise SWOT. A outra, que é a análise PESTA, que está ali atrás, que na verdade aquela ferramenta é uma ferramenta usada para clarear um pouco para isso aqui. Para a discussão não ficar tão confusa quanto ficou numa parte hoje da conversa. Vocês estavam conversando aqui, aí era análise interna, daqui a pouco um pensava em política, o outro pensava em força interna, é confuso. Qualquer grupo que a gente for reunir para fazer planejamento estratégico vai ser assim, confuso. Porque a cabeça começa a... Vem ideia de todo canto, né? Tem alguns que têm um raciocínio um pouquinho mais linear, tem outros que divergem. E a ferramenta é para quê? Para organizar as ideias. O que vocês estão fazendo aí hoje é o que a gente chama de brainstorm. É tempestade de ideia. Aí vai jogando. Eles estão jogando ali, a atividade vai continuar. Só que vocês vão perceber que um planejamento estratégico não se faz em um dia assim. O que é? A partir de hoje, vocês vão ficar com esse projeto na cabeça. Isso aí vai ficar aqui. Na próxima aula a gente volta um pouquinho para ele e eu vou dar assunto. E ele sempre aí. Até o final que a gente vai construir. Só que vocês hoje chegaram aqui e foram pegos de surpresa com a atividade. Na próxima semana vocês não terão sido mais pegos de surpresa. Até porque vocês já fizeram uma parte. É sair daqui hoje... Não vai sair com atividade específica, além de eu assistir. Assistir a aula passada é uma atividade específica. Em relação a isso aí, é pesquisar livremente. Vocês que estão na análise PESTA lá, qual é o tipo de empresa que a gente resolveu abrir? É essa aqui. Estudar quais são os aspectos políticos correntes que estão acontecendo, que podem impactar, preencher isso aí. Tá certo? Só que a gente está num curso que é analógico e digital, né? Hoje foi a parte analógica do curso aqui, preenchendo isso aí. Podem fotografar isso que está aí e alguém, eu não quero nem saber quem é, vocês vão preencher, eu quero tudo isso que está aí no Miro. A única certeza que eu tenho é que não sou eu que vou preencher. Então, aí vocês se viram colaborativamente. Cada um tira uma foto de um quadrante, cria um board no Miro, compartilha com todo mundo e vamos para dentro. Vocês pegam o PESTA e também colocam, de preferência, no mesmo quadro, para a gente ficar com o PESTA e a SWOT no mesmo quadro. É melhor pegar todos os documentos, colar um no outro e levar para casa. Se cair, ferrou. Já fiz isso uma vez. Misturou, ferrou. É melhor deixar aqui, porque não perde, e a gente depois vai eliminar coisas, vai ficar com poucas coisas disso aí, mas deixa aí, porque a atividade é isso. Esse é o desafio, tá? Aí a gente vai levar, tira foto e a gente leva pro quadro. Semana que vem a gente vai usar isso e vai usar o quadro, um pouquinho. Só que vocês vão estar com mais informação que vocês pegaram. Informação externa, né? Em função do que vocês começaram a pensar hoje, tá? Esse tipo de coisa, planejamento estratégico,
que a gente chama de design thinking, né, que é pensar no processo, ideação, não é uma coisa que acontece na véspera da prova. Não dá para fazer assim, agora eu vou fazer essa atividade na véspera da prova. Não se aprende na véspera da prova. Na véspera da prova se dá um tempo se dá um jeito de fazer a prova no outro dia. O que vocês aprendem é no processo. Claro, você aprende um pouquinho na véspera da prova, mas não é assim. Esse tipo de atividade de empreendedorismo, a vida não acontece em 24 horas. É o quê? É um processo. Deitar na cama hoje, rapaz, pensar na atividade. Eita, aquela atividade tem uma ideia. Eu acho que dá para fazer isso aqui, dá para fazer aquilo, dá para mudar o tipo de empresa. Eu acho que as ideias elas vão fluindo. Não é assim, agora eu vou parar para ter ideia. Não. É um processo, né, diário. A gente não consegue separar, por exemplo, quem aqui consegue separar perfeitamente quando está numa mesa com os amigos assim, consegue separar perfeitamente trabalho da vida? Não é fácil. Às vezes é importante, né? Não é legal você ir para uma mesa de bar e ficar pensando no trabalho. Mas também não é fácil você separar completamente. É um desafio. Mas, em todo caso, as ideias vêm assim, as coisas vão surgindo, e à medida que vão surgindo, a gente vai escrevendo, para não esquecer. Escreve aonde? No caderno, no Miro, no mapa mental, cada um do seu jeito. No celular, no notepad, lembrei disso aqui, anota. Tenho que fazer isso, anota. É o que? O registro, gestão é isso, né? Mas aí vamos voltar. Eu queria só para mostrar para vocês o seguinte. Aqui é o gráfico de Gantt, tá? Esse livro é um livro que chegou essa semana para mim. Eu comprei esse livro semana passada. É um livro de ferramentas, somente ferramentas de consultoria, tá? Aí eu peguei isso aí e vocês vão estudar isso aí, é bem simplesinho. O que é o diagrama de Gantt? Todo mundo aqui já sabe o que é um diagrama de Gantt, já viu. Eu acho que vocês já viram, pode não saber o que é pelo nome, tá? Pelo design que está aqui, eu já usei ele no projeto de pesquisa lá no IFAL. Todo mundo já fez um plano de trabalho. Um TCC, quando vocês forem fazer uma proposta de um TCC, vai aparecer um cronograma, que nem esse que está aqui. O que é isso aqui? É um plano de ação. Tudo isso aqui que vocês estão fazendo vai resultar num plano de ação. Um plano de ação é o quê? Um conjunto de ações, como está aqui. Só que no diagrama de Gantt, além de aparecer o conjunto de ações que está aqui, ó, analisar a indústria, análise da indústria, descrever o sistema do negócio, elaborar as estratégias gerais, determinar os fatores críticos de sucesso. Observem que um plano de ação a ação começa com um verbo. E normalmente é um verbo forte, que implica em alguma ação efetiva. Não é o verbo refletir. Refletir não, é uma ação. Claro que, professor, a ação é refletir, mas a gente não vai discutir sobre isso. É o quê? Uma ação fazer. Fazer isso. O ideal é que a ação tenha um produto específico, uma entrega específica. A ação ela não deve ser geral. Porque senão vocês vão fazer um plano de ação que no final terminaram e refletiram. Tem que gerar ação. A disciplina é o quê? Administra o quê? Ação. Não é administra o pensamento, é administrar ação. Certo? Então, é isso que vocês vão ter como resultado fazendo uma coisa desse tipo aqui. E isso aí é um plano de ação macro que eu criei para... Pensa em ter uma indústria petroquímica. Pensaram grande, começa a pensar em problema que talvez nunca tenham tido na vida. Pensar em, não, vou fazer uma consultoria, vou trabalhar assim. Não, pense grande, fazer uma petroquímica. Porque aí vai entender um pouquinho o problema que uma pessoa que pensou em um dia criar uma petroquímica já teve. Vai acabar saindo por aí, tá? Vocês vão ver, vão ler isso aqui, mas aqui o que é que tem aqui? Tem o resumo do que é, por que utilizar o diagrama. Toda ferramenta tem um porquê utilizar. Análise SWOT, por que utilizar, né?
para fazer um planejamento estratégico, para construir um plano de ação a partir de coisas pensadas e não da intuição ou da cabeça de alguém. Aí aqui tem por que utilizar o diagrama de Gantt, o contexto, o que é, né? Deixa eu pegar aqui os últimos passos aqui. As etapas, o que é que você tem que fazer para construir um diagrama, metodologia e conselhos aqui do consultor, enfim, tá aqui, de quem é essa? Aí, tipo assim, é uma ferramenta. O que eu quero que vocês tenham consciência é que a administração e qualquer coisa da vida tem sempre ferramentas para ajudar a atingir um objetivo. Tá? Então, acho que isso está claro, era uma das coisas que eu queria aqui na aula de hoje. Tá? E a gente vai agora aqui, só para a gente fechar a aula, que eu quero mostrar aqui algumas coisas. O que foi que eu fiz aqui? Ó. Hoje é aula 6, né, no dia 4, a construção prática de um planejamento estratégico para a criação de uma petroquímica. Quais foram os itens que eu coloquei aqui? Foi definido pelo professor o objetivo de criar uma empresa petroquímica ou na área de química, né, pela turma no prazo de 2 anos, montar uma matriz de SWOT, construir uma análise Pestel para incrementar a matriz de SWOT. Aquela análise ali é para melhorar essa aqui. Outras ferramentas. Como eu falei de ferramenta, a gente já tinha falado sobre isso. Ferramenta de gestão de projeto, ferramenta para prototipagem rápida, ferramenta de pesquisa de mercado, análise Pestel aqui que vocês estão aprendendo aqui hoje, análise SWOT, mapa de empatia, isso aqui é tudo ferramenta. Quem já fez inovação e empreendedorismo comigo, a semana passada eu estava aqui falando de Canvas de proposta de valor, Canvas de modelo de negócio, Leanception, que são ferramentas para se construir um negócio. Ferramentas assim como essas, visuais. Tá? Então, e por fim, aí tem o plano de ação, que o objetivo final de uma análise estratégica é construir um plano de ação. Lembra do ponto A e do ponto B? Você pode sair do ponto A sem plano para nada. Vou sair aqui, eu vou chegar lá. O ponto B aqui, eu vou chegar. Vai assim. A partir de um plano assim, feito para isso, eu tenho um objetivo, eu tenho uma data, força, fraqueza, ameaça, oportunidade. Montei meu plano de ação, é aqui. Eu posso mudar o plano de ação? Posso, mas eu tenho um mapa aqui. Tá? Então, é diferente você ir para um determinado objetivo com um mapa feito, pensado desse jeito, e você ir sem nada. Tá, eu vou. Vai levar mais tempo, vai bater a cabeça na parede, vai errar o caminho, vai ter que voltar. É aquele caminho, assim. O planejamento estratégico é o caminho que a gente entende que é o linear, que é o mais curto entre os dois pontos. Tá? Então, além dessa ferramenta do diagrama de Gantt, eu acho que já cheguei a falar aqui para vocês, em todo caso, tem o 5W2H que a gente vai explorar nas próximas 5W2H. Eu já falei sobre isso aqui? Acho que não, né? 5W2H é outra ferramenta. Tá? Então tem aqui, ó, Sebrae Santa Catarina, eu vou pegar qualquer imagem dessa, eu posso pegar imagem. Eu até tenho aqui uma mais organizada, mas basicamente é isso. Ó, observe que nas imagens apareceu o quê? Um mapa mental, que é uma forma que eu gosto de me organizar. O mapa mental é uma ferramenta. Inclusive, veio a explicação dela nesse livro que eu acabei de comprar. De novo, tem outro mapa mental, só que tem uma tabela. Que tabela é essa? A tabela é o 5W, tá aqui, ó. Pega esse aqui, do Sebrae de Santa Catarina. Cadê? Deixa eu salvar essa imagem aqui. Salvar aqui. Ver se eu abro a imagem, que talvez fique maiorzinha, mais fácil, né? Eita, tá ruim. Tá ruim aqui. Eita, resolução baixíssima, mas não tem problema não. O que? Aqui é o que? A ação. A ação é o que eu tenho que fazer. Por que? O why é por que eu tenho que fazer, onde eu tenho que fazer, quem vai fazer, quando, que é o prazo, como, quanto custa a ação.
E o status, está ok ou não? Aqui o status não faz muito sentido aqui não. A 5W2H, o 5W2H é por causa disso, tá? Então, veja que o diagrama de Gantt é o quê? Tem a ação e tem relação com tempo, com prazo. Tá? O diagrama de Gantt. Então, a gente vai precisar montar, né? Na administração, em qualquer coisa, a gente precisa montar uma tabela 5W2H. Por quê? Porque na 5W2H tem a ação, por exemplo, né? Tem aqui, ó, tem a ação, que é o que eu vou fazer, mas você pode definir uma ação na empresa e, olha, pessoal, é muito comum em reunião. Nós temos que fazer isso. Imagina que eu chego aqui para a gente, olha, pessoal, temos que fazer isso. Ok? Onde é que está o erro do que eu fiz aqui? Não perguntei, mas assim, nós temos que fazer isso. Tá claro quem vai fazer? Tá claro como vai fazer? É muito comum, imagina, chegar numa reunião da Protec, da EGEC, o que for, chegar lá, pessoal, temos que fazer isso. Lascou-se. Nós temos que fazer, lascou. Por quê? Ninguém vai fazer. Ou então vai todo mundo fazer, ou 3 pessoas vão fazer o mesmo trabalho quando uma pessoa precisa fazer. Por quê? Se definir o que vai fazer e não definir quem vai fazer, não está claro. Tem que ter clareza. A administração é clareza. O que, quem vai fazer. Aí você pega, define uma atividade, diz que é a Mariana que vai fazer a atividade, e a atividade tem um custo. Ela vai ter que comprar coisas. Aí você vai chegar para ela depois e vai dizer assim, Mariana fez. Não tem dinheiro. Quanto? Toda ação que vai se fazer, em tese, tem que se definir o que é, quem vai fazer, quanto vai custar. Aí a Mariana pode dizer assim, não fiz não porque eu não sei não como. Veja, ela tem um conjunto de desculpas para sexta-feira que vem ela não me entregar a atividade. Não, professor, não fiz não. Porque não sabia não como fazer. Ou não tinha dinheiro. Eita, o prazo era hoje. O quando? O prazo era hoje. Eita, era para mim. Quem? Veja quantas desculpas. E em administração, na gestão eficaz, não cabem desculpas. Fez não. Não é um centro de amigos, de bem-estar, não. É administração eficaz. É chegar no resultado. Tem um plano. Tem um plano, a gente definiu um plano. Uma empresa tem um plano. É aquilo ali. Se alguém não fizer e chegar nas reuniões com essas desculpas aqui, o plano de todos não vai para frente, porque alguém falhou. Administrar é basicamente fazer isso aqui. O que mais eu falei? Por quê? O porquê é assim, tem muitas pessoas em gestão, isso da experiência que eu tenho em projeto, já peguei isso também, né? Tem muitas pessoas que, assim, elas vão fazer. Elas não precisam saber por que ela tem que fazer aquilo. É gente, assim, que é extremamente executivo. Tá? Tipo, Kevin, faça isso. Ele pode dizer assim, rapaz, eu confio tanto no Seton que ele mandou eu fazer, eu vou fazer, não quero nem saber por quê. Eu sei que deve ser alguma coisa boa. Aí ele vai e sai para fazer. A mesma coisa eu posso fazer com o Diego. Para que isso? Por que o Seton está pedindo isso? Tem gente que só executa a atividade se ela estiver entendendo, concordando com a atividade. Então você tem que ter cuidado quando você está gerindo alguma coisa, porque vai ter gente no time que é assim. Aí você precisa explicar, é bom, em geral, quando você diz a atividade é essa, você explicar por que aquela atividade precisa ser executada. Porque, de fato, tem gente que gosta de perguntar e só gosta de fazer se estiver concordando com a ação. Certo? Então, basicamente é isso. Então, a partir de um plano que a gente está montando aqui, observem que eu criei um plano numa ação totalmente hipotética, né, aqui, mas que no vídeo eu digo assim, defina uma ação pessoal, um plano pessoal, um objetivo pessoal, né, defina um prazo. É a mesma coisa que você pode usar aquela ferramenta
para definir um planejamento estratégico pessoal. Como, por exemplo, quero fazer um mestrado em Harvard daqui a 2 anos. Quais são os pontos fortes, pontos fracos, ameaça, oportunidade? Eu quero morar no exterior. Faz o plano, analisa tudo que está aí, análise PESTA, por exemplo, vou pegar como é um exemplo mais simples, né? Análise PESTA pode ser o quê? Não teve uma época que estava Ciência Sem Fronteira? Que era bolsa para ir para o exterior? Era uma grande oportunidade. Por que era uma oportunidade? Porque tinha naquela hora, agora tem? Não. Uma ameaça a um plano como esse hoje pode ser o quê? Falta bolsa ou falta incentivo do governo, isso é externo. Observe que é político, que é ali. É naquela análise que ia entrar. Mas é análise externa. Aí, só para finalizar, por exemplo, no processo de vocês aí de construir uma petroquímica ou uma empresa muito grande, vai ter um passo aí que vocês não vão ter, que é dinheiro. Vocês não vão ter dinheiro para fazer uma petroquímica. Vai entrar aí em algum lugar num ponto fraco do grupo. Lisura. Para fazer uma empresa desse tamanho. Para quem quer fazer uma empresa desse tamanho e não tem o dinheiro, uma das ações que pode fazer é o quê? Tomar um financiamento a um juro muito baixo de bancos de desenvolvimento. Por exemplo, BNDES, BNB, BNDES são bancos de desenvolvimento que colocam, em geral, como o Estado, às vezes o país, por exemplo, qualquer projeto em agricultura. Se vocês entrarem no site do BNDES e vocês olharem lá quais são os financiamentos, ninguém encontra em banco nenhum. Se quiserem pegar algum dinheiro emprestado em algum banco, vocês não vão encontrar a taxa de juros que tem para se montar grandes empresas, indústrias no site do BNDES. Por quê? Porque o país tem interesse em ter uma petroquímica, de ter uma refinaria, a depender do período. Então, em determinados períodos, que entraria na análise de PESTA, o país está incentivando agora a construção de empresas que fossem para trabalhar no pré-sal, como foi há 10 anos. Tinha muito incentivo, hoje ainda deve ter, incentivos do governo para a indústria. Isso entra naquela análise lá. Se tem incentivo é uma oportunidade. Vocês estavam em dúvida aqui, eita, qual é o tipo de empresa que a gente vai montar? De repente, pode olhar, né, nos sites BNDES, qual é o tipo de empresa na área de química que está recebendo um financiamento a um juro muito baixo. Então, eu estou colocando aqui algumas ideias, né, dentro dessa atividade aí que eu passei para vocês, e já no meio do caminho, ensinando, assim, algumas ferramentas. Beleza? Alguém quer fazer algum comentário? Ficou dúvida? Só o 5W2H de quem vai botar esses post-it todinho no milho, né? Quem é que vai? Eu tiro a foto e alguém bota. Bem, eu quero o seguinte. Sexta-feira, olha, depois, quando você... Quem vai fazer? A Mariana, né? Até quando? Veja, alguém precisa criar o board. Veja, eu preciso saber quem é que vai criar o board. Até quando? Não, isso aí a gente vai preencher até o final do curso. Ah, entendi. Agora, para a semana... Veja, antes de sexta-feira, tem que ter o board criado com pelo menos uma parte disso que está aí, compartilhado com todo mundo. Por quê? Porque se alguém tiver uma ideia na quarta-feira que vai botar um post-it, lá vai lá e bota. Não precisa esperar que sexta-feira, para melhorar isso aí, para mudar isso aí, vai fazer uma coisa colaborativa durante a semana que a gente não precisa nem se encontrar. Entrou lá, olha, colocou mais 3, 4 post-it, vai lá, leu alguma matéria, pesquisou alguma coisa na internet, pesquisou, vai lá e coloca os post-it. Certo? O ideal é que quando colocar o post-it, se colocar um post-it lá, coloca o nome de quem colocou, como a gente faz às vezes na retrospectiva do projeto, né? É colocar o nome lá de quem colocou, porque a gente pode perguntar na próxima aula, eita, você colocou esse post-it aqui por quê? Aí a pessoa vai explicar por que colocou aquele post-it. Beleza? Aí, por exemplo, esses aqui que foram relacionados já à nossa regra de negócio, né, que essas coisas, usar a cana como matéria-prima para produzir alguma coisa, a gente esquece ou mantém? Porque pode mudar de ideia, né? Agora que... Não, pode. Veja, o que está aí, o Alisson, o que está aí, tem muita coisa. Tem coisa aí que, tipo, não vai servir para nada.
Eu pedi somente para vocês botarem. Aí vai chegar uma hora que a gente vai dizer, pessoal, vamos deixar só 5 de cada. Tá. Vamos deixar só 5, aí tira o que não faz sentido. É por isso que usa post-it em geral para essas coisas, porque não se escreve, porque depois que escrever não tem como mudar. Muito trabalhoso. E uma outra coisa é assim, eita, isso aqui não é uma oportunidade, não, isso aqui é uma ameaça. Que a gente fez. Resolveu, exatamente. É para isso que se usa o post-it, não é porque é para ficar bonitinho, né? Mais fica. Tem uma utilidade prática. Então, gente, eu vou mandar no grupo, todo mundo vai colocando. Todo mundo se ajuda. Valeu, pessoal. Bom final de semana aí. Tchau, professor. Obrigada.